Eu dedico este relato a todas as pessoas que cuidaram de mim e que me acolheram na noite em que o coração da minha mãe parou de bater em seu peito e seus olhos se fecharam tão suavemente. Em homenagem a Leila Jurado, a minha mãe, que me amou com intensidade e com quem vivi junta e em amizade até a sua morte, aos 60 anos, em uma noite estrelada. Para Roberto Carlos Alves, o mais adorável dos pais. Olá, Sam. Meu nome é Milena Roberta Alves Jurado. Tenho 25 anos e há algum tempo escrevo contos de terror e ficção. Porém, este relato de hoje é verdadeiro e isso não é ficção. Neste relato, vou contar como foi o dia da morte da minha mãe e como ela se despediu de mim depois que sua alma saiu de seu corpo. Era domingo, dia 23 de julho de 2023. Foi um dia comum. Meu pai foi à igreja e minha mãe cuidou da casa. No começo daquela noite, ela foi tomar um banho. Quando desceu do banheiro, disse para nós: "Gente, eu não aguentei ficar lá em cima. Estou com falta de ar." A princípio, pensei que ela estava apenas com indigestão. Ela se sentou na cama, ainda com a toalha enrolada no corpo, e disse que estava com dor no peito. Então começou a vomitar copiosamente. Assim que ela mencionou a dor no peito, suspeitei que fosse um infarto. Ela disse que precisava ir ao médico e retornou ao banheiro para se lavar, pois estava suja de vômito. Nós já estávamos nos preparando para levá-la ao hospital. Quando ela desceu do banheiro, pediu ao meu pai que trouxesse um sal de fruta lá da minha tia. Nesse instante, o que vou narrar a seguir dá um nó em meu peito e um arrepio também. Enquanto meu pai foi buscar o sal de fruta, a minha mãe olhou nos meus olhos e disse assim: "Filha, me ajude a trocar a fronha deste travesseiro, porque eu molhei com meu cabelo, que estava molhado do banho." Peguei a fronha e nós a trocamos juntas. Ela colocou o travesseiro no lugar, e então seus olhos reviraram. Sua boca encheu-se de espuma e suas mãos se contorceram. Eu gritei chamando pelo meu pai. Foi aí que minha mãe caiu da cama e então fechou os olhos. Algumas de minhas lembranças não são precisas por conta do trauma, mas imediatamente meu pai mandou que eu ligasse para o SAMU. A casa inteira ficou em desespero. Minha tia e meu tio estavam aflitos. Eu já sabia que minha mãe havia morrido. Nós tentamos reanimá-la enquanto o SAMU não chegava. A equipe também tentou de tudo, mas não conseguiram salvá-la. Minha prima Renata veio assim que eu informei, pelo WhatsApp, que minha mãe tinha morrido. O corpo dela ficou em nossa casa até de madrugada. Eu fiquei na casa da minha tia, que fica no mesmo quintal. Renata ficou comigo. Eu estava muito transtornada. Afinal, tinha visto minha mãe falecer bem na minha frente. Fui o último rosto que ela viu antes de partir. Meu pai e a Renata organizaram o funeral. Depois do sepultamento, voltamos para casa. Então, Sam, foi quando isso aconteceu. Eu acordei por volta das 6 horas da manhã e minha mãe estava na cozinha, sentada à mesa, olhando para mim, como costumava fazer todos os dias. Eu a vi ali. E sabe aquela última cena do filme Homem-Aranha, quando o Homem-Areia se desfaz após pedir perdão a Peter Parker? Foi exatamente assim. A minha mãe foi se desfazendo e saiu pela janela de nossa casa, enquanto o sol nascia.
Sabe, Sam, a minha mãe deve estar lá no céu, sendo cuidada pelos anjos e vivendo entre os seres de luz. Ela está bem, embora meu coração tenha se estilhaçado quando dela estourou no peito. Agora, somos eu e meu pai. Seguimos em frente. E eu acredito que ainda teremos felicidade, mesmo que mamãe não esteja mais conosco. Eu ainda tenho minha mãe Sam. Ela está viva. Apenas não convivo mais com ela. Boa noite, Sam, e saudações para todos os ouvintes do canal. Hoje eu vou contar uma história que marcou minha vida para sempre. Uma experiência real e aterrorizante que vivi em 1988. Sei que muitos não acreditam em lobisomens e só acompanham por pura curiosidade. Mas o que aconteceu naquela noite comigo não é invenção. Realmente aconteceu. Eu vi um lobisomem. O meu nome é Jean. Sou de Panambi, no interior do Rio Grande do Sul. Até então, eu nunca acreditava nessas coisas do sobrenatural, muito menos em homens que podem se transformar em criaturas medonhas, como lobisomens, entre outras. Naquela época, eu estudava à noite. Como sempre, depois das aulas, por volta das 10h30, peguei minha moto e fui até a casa da minha namorada. O frio era intenso e uma neblina densa cobria toda a cidade. Algo muito comum no inverno gaúcho. Ela já me esperava na porta. Entramos, guardei a moto e fomos tomar um café. A mãe dela ainda estava acordada, enquanto seu pai, que trabalhava na brigada militar, já dormia aquelas horas. Em frente à casa da minha namorada, havia um potreiro cercado, onde os vizinhos costumavam criar cavalos soltos. Além do campo, havia um morro que chamávamos de Elefante. Bom, estávamos conversando quando de repente ouvimos um grito horrível. Parecia alguém sendo esfaqueado. Aquilo foi muito assustador. Eu nunca tive medo de nada, Sam. Nem imaginei que poderia ser algo relacionado ao sobrenatural. Então saímos para investigar. Na rua, encontrei o vizinho Luiz, que também ouviu aquele barulho estranho. Meu sogro, no entanto, não acordou. Enquanto Luiz e eu estávamos na frente da casa, aquele grito ecoou novamente. Agora, vem do outro lado do potreiro. Foi algo muito assustador, e mesmo com medo, decidimos ir até lá. Minha sogra me entregou o revólver calibre 38 do meu sogro, e fomos armados. O Luiz levou uma lanterna, mas a visibilidade era quase nula naquela neblina. Até que de repente, Luiz parou e sussurrou: "Você está ouvindo isso?" Algo se arrastava pelo morro. Quando nos aproximamos, outro rosnado ecoou. E antes que eu pudesse perceber, Luiz já corria longe, deixando-me ali sozinho. Meus olhos já estavam acostumados ao escuro. Foi então que vi uma figura enorme avançando em minha direção, bufando e correndo muito rápido. Eu não tive coragem de atirar, apenas saí correndo desesperado. O barulho das patas daquilo batendo no chão parecia um cavalo galopando, mas eu sabia que aquela coisa não era um cavalo. Corri em disparada para tentar alertar os vizinhos, mas ninguém apareceu. Era como se todos soubessem que algo maligno rondava aquela região. Quando finalmente entrei em casa,
Trancamos tudo. Eu tremia como uma folha verde. Logo ouvimos um barulho vindo do porão. Pensei que fosse o Luiz se escondendo, mas o telefone tocou. Era ele, perguntando se eu estava salvo. Foi então que meu sogro fez uma coisa que me arrependo até hoje, pois eu queria fazer aquilo também. Ele foi e acendeu a luz do porão, e lá embaixo, uma criatura horrenda nos encarava. Aquilo tinha corpo humano, mas sua cabeça era de um cachorro monstruoso, com orelhas longas, dentes afiados e com saliva escorrendo pelos cantos da boca. Meu sogro mandou que nos afastássemos e começou a atirar no chão de madeira. Aquela criatura rugiu para nós, um som que faria qualquer homem tremer de medo. E logo depois, aquilo fugiu para o potreiro, movendo-se como um animal ferido. Ninguém dormiu mais aquela noite, Sam. Assim que amanheceu, a casa estava cercada por vizinhos curiosos. Se alguém de Panambi estiver assistindo, deve se lembrar desse caso, que ficou muito famoso na minha cidade. Hoje sou casado, Sam. Tenho 2 filhos, e meu sogro adora contar essa história para todo mundo. Eu, por outro lado, ainda tenho muitos pesadelos. Mas não parou por aqui. Anos depois, o meu sogro foi chamado para investigar um corpo encontrado no interior. A perícia revelou 3 projéteis de ponta verde, exatamente como os que ele usava. O homem foi enterrado como indigente, e ninguém nunca reclamou o corpo. Sei que muitos duvidam da existência do lobisomem, pois eu também duvidava. Mas depois do que passei naquela noite, do que vi e ouvi, minha opinião mudou completamente. Essas coisas não só existem, mas como também rondam por aí. Bem, esse foi meu relato, Sam. Espero que todos tenham gostado. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.